Seja bem-vindo aqui ao nosso Tarde com Deb e eu estou recebendo a galera do Teatro do Bardo, a Gisele Simoninho e a Luciana Misutani, pra gente contar um pouquinho a história aí desse grupo de teatro, pra gente falar das novas apresentações e pra gente contar um pouquinho de tudo que tá acontecendo e que você vai poder assistir novas apresentações desse grupo e de repente, por que não fazer aulas também com a galera desse grupo que você vai gostar muito. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Luciana, conta pra gente a história aí desse grupo Teatro de Bardo. Bom, primeiro a gente gostaria de agradecer o convite de estar aqui, estamos muito felizes com isso, tá? Bom, o Teatro do Bardo surgiu há 2 anos, mas nossas raízes vêm bem de trás. Nós surgimos como Grupo Arsênico em 99, éramos um grupo de pesquisa da Unicamp, então a gente era vinculado ao Instituto de Artes, ao Departamento de Artes Cênicas, ao Departamento de Dança, e era completamente voltado ao público acadêmico. Então nós estudamos muito, ficávamos em sala, estudando, tese de mestrado, tese de doutorado, e só que a gente tem sonhos, né? Teatro, arte é feito para o público. Então o sonho de levar isso para o público, não adianta nada você ter todo um estudo acadêmico e ninguém poder ver isso, assim. Nós somos feitos de sonhos. E o nosso sonho, assim, começamos a dar os primeiros passos há 2 anos atrás com o Teatro do Bardo. Sim. E o nosso objetivo é levar teatro de qualidade com tudo isso que a gente estudou, de maneira com muita qualidade para o público de Americana e região. Vocês dentro do Teatro do Bardo são 5 integrantes. Isso. 5. Tá, no Arsênico, lá em 99, quantos integrantes desse grupo continua? Olha, do Arsênico... Temos 3 integrantes do Arsênico, Sim. que hoje fazem parte do Teatro do Bardo, que são 5. Mas o Arsênico já foi muito grande, era uma turma inteira da Unicamp, tinha acho que mais de 20 pessoas, era bastante gente. Olha, que legal! E como é pra você, Simone ou Gisele, fazer parte disso? É maravilhoso. A gente está em constante pesquisa e eu acho que isso é o mote do grupo. Trabalhar a pesquisa, mas também levar um trabalho de qualidade. E isso sempre foi o que me motivou como atriz. Então, poder executar isso com esse grupo é maravilhoso. E o que é mais legal que a gente percebe em vocês é que vocês trabalham os 2 lados, o infantil e o adulto. Sim. Porque tem grupo de teatro que Nichos. trabalha um lado só, não trabalha para os 2 grupos. E vocês não, vocês abrangem aí toda essa liderança trabalhando para os jovens, para as crianças e também para os adultos. E de onde surgiu toda essa vontade de trabalhar para os 2 públicos? Olha, eu acho... a gente chama de infantil porque assim, o público-alvo são as crianças. Sim. Mas a gente faz um teatro para a família, na verdade. Tem muita arte hoje em dia que considera a criança muito boba, eu acho. Assim, criança não ela entende as coisas, sabe? A gente tenta não subestimar isso, a gente não subestima a criança, entende? É um espetáculo voltado para a criança, mas assim que toda a família pode se divertir. Assim, ele é voltado para a família como um todo, que o pai vai achar engraçado, que a criança vai se divertir, todo mundo vai entender, em seus níveis de entendimento, mas sim, eu acho que é para todo mundo. A gente está vendo aí algumas imagens das apresentações e você me falou que vocês trabalham também com muita maquiagem, com muita coisa de máscaras. E como que é isso, Gisele? Olha, a gente desenvolveu a partir da pesquisa de máscara mesmo todo o trabalho, fez a máscara, a gente confecciona a máscara, né, e utiliza da melhor maneira possível. É muito lúdico a máscara, então a primeira imagem que você tem da peça já é uma máscara, então é uma risada muito gostosa e contagiante. Mas é um trabalho que exige muito esforço mesmo. Mas é muito gostoso de fazer também. Muito gostoso. Maravilha. E os outros integrantes, cadê, hein? Que não vieram aqui, que era para ter vindo. Bom, a gente se divide, se desdobra, né? Fazer arte é muito gratificante nesse sentido, mas Sim. Nós nos desdobramos, né, em várias Porque, na funções. verdade, 5 pessoas para integrar um grupo tão gigantesco no trabalho como é o Teatro do Bardo, a gente percebe que o trabalho tem que ser muito árduo mesmo, né? Me fala o nome de todos os integrantes, Luciana. Então, nosso diretor, assim, na maior parte dos trabalhos é o Dirceu de Carvalho. Tem o Bruno Graziosi, que é um dos nossos produtores, também um dos nossos tradutores, que ele é italiano e aí traduziu, inclusive, o texto do adulto, do italiano, do original. A Marina Branco é a nossa produtora, é a Gi e eu.
Certo. Agora me fala uma coisa, eu quero saber o seguinte, nessas novas apresentações que vão acontecer dia 29 e dia 30, o que o público pode esperar de vocês? Bom, a primeira peça, que é um infantil, chama-se A Roupa Nova do Imperador. Ele é baseado no conto do mesmo nome do autor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. Ele é o pai da literatura infantil. Ele escreveu uma porção de coisas, acho que todo mundo já ouviu pelo menos falar. A Pequena Sereia, O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Princesa e Ervilha. E tem um trabalho muito legal, voltado para a criança. Inclusive, o Dia Internacional do Livro Infantil é Que comemorado, já está chegando, dia 2 de abril, é comemorado na data de aniversário dele. Aqui no Brasil é dia 18 de abril, né? Sim. Por conta do Monteiro Lobato, mas é em abril. Então, Sim. Tipo, o Lobato é uma versão do Andersen, né, no Brasil. Foi quem escreveu para crianças. Para as crianças. Né? Conta a história de um rei muito vaidoso que quer uma roupa diferente. E aí aparecem dois malandros nesse reino que querem vender uma roupa que só pode ser vista pelas pessoas inteligentes e competentes e de bom coração. E aí tem esse ajudante desse rei que não consegue ver essa roupa e ele fica nesse dilema, será que eu tenho um mau coração? Será que eu sou burro? Eu não sou competente para ser ajudante desse rei, né? E a peça fala muito disso, de seguir o seu coração, né? E para dizer a verdade é uma coisa muito difícil. Hoje em dia as pessoas não costumam mais dizer a verdade. Exatamente. Aliás, elas não acreditam na verdade mais. Não, ou às vezes quando vê, né, não acredita, né? Mas a peça vem a isso, como dizer, como ter essa coragem, essa força para dizer a verdade. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Exatamente. O adulto chama-se Chulo Miraculo. Ele é baseado num outro texto chamado Mister Buffo, que é do italiano Dario Fo, Nobel de Literatura, em 97. Sim. Ele pegou, esse é um barato, é o seguinte, ele pegou textos em 300 e pouco, eu não lembro exatamente a data, teve o Conselho de Nicéia, onde a igreja tinha um monte de textos, vários textos, sobre a história de Jesus. Só que assim, o povo é o povo, quem conta um conto aumenta um ponto, e tinha um monte de histórias. A igreja falou, nossa, é muito bagunçado, tem muita história demais, vamos ver, peraí, o que foi divinamente inspirado, o que não é. Então eles separaram o joio do trigo e temos hoje o livro sagrado, que é a Bíblia. O Dário foi lá, ele pensa diferente, né? Pegou toda a pilha de descarte e foi estudar a pilha do descarte. Que tem, assim, as histórias mais, assim... inusitadas. E o que é legal, assim, a gente fala assim, nossa, que coisa blasfema. Não é. Porque o povo é muito respeitoso. E tem uma coisa, inclusive, que no Brasil, a gente tem um apreço por Nossa Senhora, né? Exatamente. E que não existe no resto do mundo. E, assim, essa coisa humana, do povo mesmo... De valorizar essa coisa, né? E tem, por exemplo, na Bíblia, exatamente o pedaço que a gente conta só para centralizar, porque senão eu me perco, eu gosto da história e já viu. Então, a gente tem a parte em que o Herodes fala assim, nasceu o Messias! E aí manda matar todas as crianças. Pedaço terrível da história. Aí toca José, Maria e a criança fugir. Exatamente. E de repente Jesus surge adulto, pronto. Na história. Então tem esse pedaço que... sequer existe, só que ele existe nesses textos apócrifos, chamados textos apócrifos. Ele é chamado de Proto-Mateus, que é o que viria antes do livro de Mateus na Bíblia. Certo. E ele conta justamente a história de Jesus criança, uma história que a gente não conhece, mas que a gente tem essa curiosidade de saber, né? Bom, ele pequeno, fugiu para o Egito e depois já está grande. E aí, o que aconteceu, né? Como foi a infância de Jesus? E aí a gente vê nessa questão como foi para Maria, para José, criado uma criança que nada mais é Jesus. Então, assim, não é uma criança normal, ele tinha esse dom, ele tinha fazia milagres. Então, como foi isso, né? Então é muito bacana pensar nisso daí. Como é que você cria uma criança com superpoderes? É mais ou menos isso, né? Uma criança Matrix. Mas assim, eles... E pior que nesses originais, pior que eles são X-Men, entendeu? Os apóstolos, Jesus, tem raios que saem do olho, é um negócio de louco, assim. Como é que você cria uma criança dessa? Já é difícil sem isso, né? Exatamente. Imagina com superpoderes. Então, o Mistério Buffo são várias peças curtas, e o que a gente vai apresentar no dia 29 e 30
é um trecho chamado Il Primo Miracolo di Gesù Bambino, que quer dizer o primeiro milagre do menino Jesus. Sim. Então é ele criança descobrindo seus poderes, tipo isso. E no teatro em si, na apresentação, são vocês cinco pessoas que participam? Não. Na roupa Na roupa nova. Na roupa nova somos cinco. Somos em quatro, quatro, né? E um na técnica. E um na técnica. Certo. E no chulo é executado pelo Dirceu. O Dirceu dirige o infantil e eu dirijo o adulto. Assim, os outros estão em cena no infantil e ele está sozinho no adulto, todos os papéis. Fazendo todos os papéis. Se você for pegar todas as peças, as compilações, dá mais de 30 personagens para um ator. Caraca, isso deve ser muito legal. Um ator com várias e diversas máscaras. Não máscaras, ele faz tudo sozinho, palco preto, sem nada. No caso dele é corpo, é o ator. Corpo. Caraca, isso deve ser muito legal, gente. Muito bacana. Então vamos muito convidar o pessoal para assistir, porque vai sim. ser muito interessante. Conta pra gente tão certinho os horários dos dias, tudo certinho. E os preços, você vai estar vendo aí. As apresentações vão acontecer na Fábrica das Artes. É muito fácil, muito prático. Já aproveita e já fala o endereço também, vai? Tá bom. Muito bem. Será no dia 29 e 30, o último final de semana desse mês, tá? Então, no sábado e no domingo, às 17 horas, vai ter o infantil A Roupa Nova do Imperador. E à noite, no sábado, às 21 e no domingo, às 20, temos o Chulo Miracolo, tá bem? Vai ser lá no Espaço Cultural Fábrica das Artes, fica na rua Doutor Cícero Jones, 146. Aliás, fica o nosso parabéns, né? É verdade, o Fábrica das Artes, ele é mantido pelo grupo GTT, o Grupo Teatral Talento, e tá fazendo 19 anos esse mês, né? Olha que legal. E assim, eles mantêm o espaço, muita garra para manter esse espaço mesmo. E a Americana procura muita cultura e é uma referência mesmo pra gente, assim. Parabéns. Felizes de estar apresentando Colegas, lá, parabéns, pessoal. Colegas de trabalho, bacana. Maravilha. Venham curtir o primeiro Bardo em Cena. Olha, que legal. E deixa eu perguntar, antes de eu me despedir de vocês, quero saber, para as pessoas que querem fazer aulas de teatro com vocês, com o pessoal do Teatro do Bardo, como funciona, Lu? Então, nós damos aulas em alguns lugares. Inclusive, a Gi e eu damos aula lá no Fábrica e tem o pessoal que dá aula em Campinas, que é lá no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas. Certo. E informações, então, tanto para as aulas quanto de apresentações e tudo mais, o pessoal pode obter aí pelo telefone da Marina, que está aparecendo no vídeo, e também pela fanpage Teatro do Bardo, tem lá no Facebook, o pessoal acha fácil. Isso, é a nossa produtora, estamos aí. Então, quero agradecer a presença de vocês. Boa sorte na apresentação. Muito sucesso. Voltem mais vezes quando tiver novidades. Obrigada. Muito obrigada. E eu volto já já com muito mais para você aqui no nosso Tarde com Deb. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Doutor Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Boa tarde para você que está curtindo o nosso programa Tarde com Deb. O nosso assunto agora é de extrema importância para você, mulher moderna, você que está sempre por dentro aí de todos os assuntos. E eu estou recebendo aqui a ginecologista especializada em medicina reprodutiva e endoscopia ginecológica, Maria Cristina Santoro Biasotti, para a gente falar sobre vários assuntos, sobre vários fatores e principalmente sobre as técnicas de reprodução assistida. Você de repente que tem vontade de ser mãe, não consegue por um motivo ou outro, nós vamos falar sobre todas as técnicas para você conhecer um pouco mais. Tudo bem, Maria Cristina? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, doutora. Vamos falar, começando a falar das mulheres
que não gostam de menstruar. Porque hoje em dia está na moda esse negócio de não menstruar, de tomar muito anticoncepcional, de tomar medicamento aí adoidado. E como que vem funcionando isso para os ginecologistas, Maria Cristina? Na verdade, não teria nenhum problema se você não quiser menstruar. Sim. Principalmente aquelas mulheres que têm fluxo aumentado, que têm TPM ou que têm cólica. Então, certamente isso atrapalha muito a vida da mulher. Então, não teria uma contraindicação elas usarem um anticoncepcional. Sim. Porém, deve-se indicar o anticoncepcional se aquela mulher não tiver uma tendência à trombose. Então, nunca fazer uso de um método hormonal anticoncepcional se você tiver tendência à trombose. São alguns exames de sangue que o profissional vai fazer, seja ele o ginecologista ou o hematologista. Na verdade, um clínico, ele vai fazer uma pesquisa simples, um exame de sangue, e essa mulher vai ter essa informação. Se for positivo, aí a gente não recomenda usar o anticoncepcional, a menos que use junto um anticoagulante. Maria Cristina, hoje em dia a gente ouve muito das pessoas mais antigas falando que as mulheres que tomam muito anticoncepcional e que querem engravidar não podem ficar tomando muito esse medicamento, ou então se for engravidar tem que parar com um determinado tempo antes de engravidar. Isso é verdade ou isso é mito? Na verdade, Carol, Debbie, na verdade, tô lembrando da Carol e falando Debbie. Na verdade, Debbie, é muito importante que essa mulher ela tenha consciência que se ela estiver tomando um anticoncepcional de maneira contínua, hormonal, contínua, ela vai ficar ela vai mascarar de uma certa maneira a função ovariana. Ela vai nós vamos ficar sem parâmetros para informar se aquele ovário ainda continua com uma reserva ovariana bastante satisfatória, ou se aquela mulher já está numa fase mais tardia, né? Então é muito importante, se essa mulher ainda não teve filho, é importante que ela tenha consciência que se ela tomar uma medicação hormonal contínua, ela vai bloquear o eixo hipotálamo hipofisário, ela vai bloquear o eixo do ciclo menstrual, e ela vai ficar sem ciclar, sem ovular. Então, isso é o que se espera. Sim. Porém, se você mantiver esse tratamento ininterrupto, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ficar sem informação. Será que ela cicla normalmente, se ela tira anticoncepcional? Então, é muito importante que ela faça uma avaliação periódica no ginecologista, principalmente se ela não teve filhos, para que ela faça uma avaliação. É muito fácil hoje a gente conseguir entender como é que funcionam os ovários. Tem hormônios específicos que a gente dosa, que é um exame simples de sangue, que vai dizer que essa moça ainda tem uma vida, a gente chama o menacme, né? O período que ela funciona do ponto de vista ovulatório ainda pode ser longo, ou se ela já está numa fase mais tardia e ela pode... Isso fica variando muito de mulher para mulher? É muito constitucional, vamos supor, como sua mãe foi, sua avó foi, etc. É muito como você vai ser. Por isso que às vezes a gente pergunta, quantos anos a sua mãe menopausou, por exemplo? Então a menopausa, na verdade, é uma data, né? Então, por exemplo, minha mãe menopausou aos 50. Será que eu vou chegar nos 50 também? Sugere. Porém, é importantíssimo que se faça as investigações periódicas. Tá. Agora, existe o caso aí das vacinações contra o HPV, e esse ano o Ministério da Saúde decretou para as meninas de 11 a 13 anos. Para o ano que vem, 2015, já vai ser de 9 anos. Então, eles já vão começar um pouco mais cedo com essa vacinação. Esse tipo de doença, ou esse tipo de vírus, Maria Cristina, ele pode também vir a atrasar um pouco mais no lance da mulher engravidar? É importantíssimo você pensar nessa questão preventiva. Eu gostei muito de você me fazer essa pergunta. A gente sempre focou muito na prevenção. Porque se essa menina com 9, a vida sexual ativa precoce, talvez, infelizmente. Então, se essa menina estiver protegida do ponto de vista, está vacinada, não quer dizer que ela vai tomar uma vacina e ela vai proteger completamente do vírus do HPV. Principalmente porque tem 100 tipos de vírus. Ela vai tomar 2 ou 4 ali, né? Então, infelizmente, às vezes ela ainda vai continuar exposta, mas é melhor do que nada.
Sim. Então, essa menina estando bem orientada, a mãe conversando muito com ela, é muito importante que a mãe conheça a filha e não, de uma certa maneira, julgue ou critique, eduque da melhor maneira possível, porque ela tem que ser a melhor amiga da filha. E o que mais pensar? Aquela menina pode estar se envolvendo em um relacionamento que pode, de uma certa maneira, não só o HPV, mas tem várias bactérias. A Chlamydia trachomatis, que é muito importante, o Mycoplasma, que hoje em dia a gente valoriza muito. Então tem várias infecções tipo Staphylococcus, Enterococos, bactérias que vão ficar na vagina que podem migrar para a trompa, principalmente a Chlamydia. E essa menina vai ter no futuro uma obstrução de trompa e ela vai caminhar por um bebê de proveta, uma fertilização in vitro. Então, se lá atrás, aquele profissional ginecologista, aquela mãe, aquela professora, se chegar para a menina e orientar de uma maneira clara que ela precisa se proteger com preservativo e com um parceiro, o menino deve ser, o adolescente, o jovem, o moço, deve ser pesquisado. A gente deve pensar nisso, isso existe. Inclusive, no final de semana eu assisti uma reportagem que falou sobre a vacina nos meninos, que os meninos também devem tomar, porém o Ministério da Saúde só está liberando aí vacina gratuitamente para as meninas, mas os meninos podem ir até as clínicas para poder comprar essa vacina e tomar também. Perfeito, isso é um excelente começo. Eu acho que a gente já está investindo na menina e a gente deve investir no menino também. Então a mãe que tem aquele filho pensa que esse menino pode se comprometer. O homem, geralmente, ele é um portador assintomático. É muito mais fácil. A mulher, ela tem clínica. Ela chega para o ginecologista, ela diz, eu estou com ardência, eu estou com coceira, eu estou com corrimento branco, eu estou doendo para urinar, eu estou com cistite da lua de mel, eu estou com nananã. A mulher é facílimo, o homem não. Ele é um portador assintomático. Então, muitas vezes, aquele parceiro pode estar comprometido e, infelizmente, não tem o diagnóstico. E em muitos casos também, Maria Cristina, as meninas podem estar tomando a vacina já contaminadas pelo vírus sem saber. Exatamente. Sempre a gente recomenda, você não vai fazer uma avaliação ginecológica numa menina de 9 anos. Exatamente. Mas certamente que você já dando a vacina, não é só a vacina do HPV, a vacina do HIV, não tem vacina de HIV, mas a vacina da hepatite B, porque ela também é transmitida sexualmente e também podemos ter problema com essa menina. Então todas as vacinas, na verdade, mas certamente no nosso caso seriam a vacina do HPV e da hepatite B. E é muito importante, gente. Preservativo vai prevenir aí muitas outras infecções e doenças genitais. Doenças sexualmente transmissíveis que acontecem e acabam acarretando para as mulheres o caso de não acontecer a gravidez. Infecções genitais podem também causar uma esterilidade no caso das mulheres, Maria Cristina? Sem dúvida. São vários os fatores de infertilidade, Debbie. A gente pode ter o fator canalicular, trompa obstruída, a gente pode ter o fator genético, ela tem uma doença que ela pode passar para o filho, a gente pode ter o fator hormonal, ela tem uma prolactina alta, uma tireoide alterada, ela pode ter o fator imunológico, ela rejeita o embrião daquele parceiro, ela pode ter um fator masculino, 40% dos problemas dos casais é masculino, então tem que valorizar, né? Sempre focar nessa questão, a clínica é soberana. Quando o casal chega no consultório, a nossa meta é ouvir, né? O que acontece com você, o que você sente, por que não está engravidando, tentar encontrar a etiologia do problema e ir em cima daquele problema. Obviamente, se o casal for mais jovem, se você tiver um casal que já está no limite da função ovariana, uma mulher, infelizmente a gente não pode também perder muito tempo. Qual seria a idade limite, Maria Cristina, para as mulheres? Hoje em dia, Debbie, a gente sabe que acima dos 35 anos, você ainda está bem privilegiada. Acima dos 35 anos, a gente tem uma queda assustadora da qualidade dos ócitos. Nós temos um estudo recente realizado por um grupo de Bolonha que avaliou, do ponto de vista genético, 4.000 oócitos de mulheres e constatou que 50% eram aneuploides, que a gente chama alterados. Então, quanto mais cedo você organizar a sua vida, organizar a sua família e tiver seu filho, é melhor.
não adie a maternidade. Mas não adiante muito também, né? Porque senão, hoje em dia vem acontecendo casos aí de gravidez adolescente muito corriqueiramente. Exatamente. Então, na verdade, não é isso que a gente está falando, mas numa idade aí, depois dos 20 e poucos, até os 30, acho que já tá bom. Porque senão protela demais, aí depois acaba tendo que recorrer aí a todas as técnicas para você fazer uma reprodução assistida. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, não sai daí. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. De volta com o nosso Tarde com Deb. O nosso assunto agora é reprodução assistida. Você pode ter filhos? Ou você não pode ter filhos? Você já pensou numa possibilidade de ter filhos de proveta? Nós vamos saber todas as técnicas agora com a ginecologista Maria Cristina Santoro Biasotti, que é especializada em medicina reprodutiva e endoscopia ginecológica. Maria Cristina, explica pra gente quais são as técnicas de reprodução assistida. Nós temos a técnica de inseminação artificial. Essa inseminação pode ser com doador, que a gente chama também, ou com o cônjuge. Nós temos a técnica de fertilização in vitro convencional e a técnica de injeção intracitoplasmática, que também é uma técnica de fertilização in vitro. Essas três técnicas, a diferença... Existem hoje também a técnica de PGD, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. A inseminação artificial, a paciente tem que ter trompa, tem que ter útero, tem que ter ovário funcionante e tem que ter uma boa qualidade dos espermatozoides. Certo. Você não consegue fazer uma inseminação artificial se a trompa estiver obstruída, porque você vai precisar que o espermatozoide se encontre com o óvulo e o trajeto é passar pela trompa. Certo. Você não consegue fazer uma inseminação artificial se você não tiver um sêmen de boa qualidade. Porque quando você prepara o sêmen no laboratório, ele tem que ter na origem uma certa concentração e uma certa concentração de espermatozoides normais. Então, a avaliação seminal é muito importante antes disso. E você recorre à técnica de inseminação artificial quando você já fez algumas tentativas de coito programado, não teve sucesso, ou quando você tem um sêmen que ele não é tão ruim para fazer um bebê de proveta, mas também não é tão bom para um coito natural. Então você prepara, você concentra a população espermática em um volume menor e insemina. Geralmente a inseminação dos espermatozoides na cavidade uterina é feita no momento ovulatório, então você programa a paciente para que ela ovule e você acompanha esse desenvolvimento dos folículos, da casinha do óvulo, você vai acompanhando pelo ultrassom. Num determinado momento, quando aquele folículo estiver maduro, você desencadeia a ovulação. A hora que o óvulo sai do ovário, você joga o espermatozoide. Certo. Essa é a inseminação artificial. Quando ela é com doador, é quando essa paciente ela não tem marido, ela não tem parceiro, ou por um motivo ou por outro esse parceiro não tem espermatozoide. Então você pode recorrer a uma inseminação com um doador. Então você recorre a um banco, a preparação na mulher é a mesma, você induz a ovulação, acompanha o desenvolvimento folicular e no momento ovulatório você insemina um sêmen doado. Sim. A técnica de fertilização in vitro mais utilizada hoje, na maioria das clínicas, é a injeção intracitoplasmática. A injeção intracitoplasmática consiste na injeção de um único espermatozoide no interior de um óvulo. Ele perfura o óvulo e coloca o espermatozoide no citoplasma do óvulo. Essa técnica, ela veio resolver o problema masculino. O
Porque muitos homens que têm poucos espermatozoides, a gente não conseguia que o casal engravidasse, porque não tinha uma população espermática suficiente. Sim. Então a gente, em 1992, foi Giampiero Palermo, na Bélgica, que desenvolveu essa técnica e com o auxílio de um micromanipulador, um aparelho, uma micropipeta, conseguiu segurar de um lado o óvulo, o espermatozoide do outro, e foi feita a primeira injeção intracitoplasmática. Hoje em dia usa-se muito. Se você tem uma trompa obstruída e se você tem um sêmen de boa qualidade, você pode fazer uma fertilização convencional, que é a que a gente usava antes da injeção intracitoplasmática. Sim. Você joga o espermatozoide em volta do óvulo, você espera que ele penetre, essa penetração ela vai ocorrer em 16 horas mais ou menos. No dia seguinte você tem um zigoto. Aí no outro dia você tem a divisão celular, 4 células, aí no terceiro a quinto dia você transfere o embrião para a cavidade uterina. Entendi. Então essas são as principais aí técnicas de reprodução assistida. Uma técnica bastante interessante que a gente tem usado e com a meta qual é? Para esse casal que tem dificuldade, problema genético, esse casal tem uma talassemia, essa mulher tem uma fibrose cística, ou esse moço também é portador de uma fibrose cística, esse casal pode ser submetido a uma fertilização in vitro. Ele vai ter vários embriões, esses embriões vão ser analisados, vão ser estudados antes da transferência embrionária, e através desse estudo genético pré-implantacional, nós vamos saber qual embrião tem a doença e vamos usar o embrião saudável para colocar no útero. Então essa técnica chama Pre-Implantation Genetic Diagnosis, ou diagnóstico genético pré-implantacional. Olha só que legal. Agora, hoje em dia tem muitas mulheres e muitas pessoas, e muitos casais homossexuais principalmente, que querem ter filhos. Nesse caso, Maria Cristina, como funcionaria aqui no Brasil, com todas as nossas leis, um casal homossexual querer ter um filho? Hoje, barriga de aluguel, hoje em dia tem isso? Hoje não é uma coisa simples, né? Tanto é que a maioria dos casais recorrem é muito difícil você encontrar uma barriga de aluguel, né? Eu viajei recentemente para a Califórnia e obviamente lá essas questões são muito mais facilmente resolvidas porque eles já estão nesse ambiente há muito tempo. Então, de toda maneira, se você tem um casal de gays masculino, você tem que ter uma doadora do óvulo. Lá nos Estados Unidos você consegue com mais facilidade esse óvulo, porque você pode pagar por ele. Sim. No Brasil nós não temos essa possibilidade, a gente tem que... Aqui é uma doação, a gente chama de doação compartilhada. Então aquela mulher que resolve doar os óvulos, ela poderia doar para esse casal gay, e esse casal gay não saberia, né, eles não saberiam quem seria a doadora, mas eles teriam acesso a esse óvulo. Sim. E o espermatozoide, eles geralmente, né, eles compartilham, eles podem fazer um embrião com o espermatozoide de um dos parceiros e um embrião com o espermatozoide do outro parceiro. Isso nos Estados Unidos é bem frequente. No Brasil a gente tem uma certa dificuldade ainda, mesmo porque existem os mitos, existem as dificuldades próprias do nosso país mesmo, que ainda não se familiarizou muito com essa questão. Certo. O que uma mulher em idade ovular, no caso, ou em idade de ciclos ainda, o que ela pode fazer para, de repente, evitar acontecer esse lance dela não poder engravidar? Existe alguma técnica, alguma forma que ela pode se prevenir para que isso não aconteça? O que a gente tenta passar hoje, tenta recomendar, é que as mulheres prestem atenção nessa questão. Hoje em dia as mulheres estão muito preocupadas com a formação, com a liberdade, com o profissionalismo. Eu mesma sou uma dessas mulheres, que eu não tive filhos. Mas se você pensar que você também deveria ter a sua família, o seu filho, isso é muito importante. E se você não chamar atenção para isso, você se envolve no profissionalismo e você e de repente não tem volta. Então eu sempre recomendo que as mulheres prestem atenção nessa questão, e se elas não forem ter filhos na idade biológica ideal, né, seria interessante que elas congelassem os óvulos, elas guardassem os óvulos para um futuro.
Como funciona esse congelamento de óvulos? Você prepara, você induz a ovulação, como a gente faz para qualquer técnica de fertilização ou inseminação, etc. E você induz aquele ovário para que ele produza óvulos, porque normalmente a ovulação, geralmente 1 ou 2 ovulações, na maioria das mulheres você tem uma ovulação mensal. Só que você induz a ovulação para que aquele ovário produza a maior quantidade de óvulos que ele possa fazer naquele momento. Sim. Tomar muito cuidado com o estímulo, que às vezes você pode ter um hiperestímulo ovariano, isso é sério, é grave, então a indução tem que ser feita por um profissional especializado e num determinado momento, depois de alguns dias, geralmente são 10 dias de estímulo, você consegue aspirar aqueles óvulos, você classifica quanto à maturidade e congela os óvulos maduros. Então você vitrifica, que a gente chama. E esses óvulos vão ficar armazenados até o momento que aquela mulher queira ter filho. Então, por exemplo, eu com 32 anos quero congelar os meus óvulos, e aí eu vou querer engravidar daqui 10 anos, 42 anos, eu posso? Pode. Eu ainda tenho uma idade Pode. legal para poder engravidar? Existe um limite? Olha, 50 anos, né, a lei brasileira coloca o limite de 50 anos. 50 para anos, técnica de gente. fertilização in vitro. Mas não seria um pouco tardio demais, Maria Cristina? 50 anos? Não, se você for essa mulher que Bom, se bem que as mulheres de hoje em dia com 50 anos têm cara de 30, Exatamente. Tem corpo e tudo de 30 anos, né? E hoje é difícil a gente julgar, porque aquela mulher pode ter ficado cuidando do pai e da mãe a vida toda, Entendi. e ela não conseguiu, e ela não encontrou parceiro, é difícil julgar. Então, ela poderia usar. É óbvio que a gente não recomenda que espere 50 anos para ter o filho, porque a lei, né? Se a criança vai ficar mais velha, se a mulher vai ficar mais velha e vai cuidar de uma criança, é complexo. Mas o ideal seria que você se organizar. Não quero ter com 30, vou ter com 40. Certo. Mas com 40 a chance de sucesso cai muito. Por isso que a gente pensa, vamos guardar os óvulos antes. Entendi. Se você for ter filho antes dos 34, tudo bem. No caso dos homens, também acontece ou um processo de retardo dos espermatozoides, Existe. ou um caso de não estar tão bem produzido ou tão bem elaborado, não sei como a gente pode usar o termo. Existe uma queda da qualidade com o passar dos anos para o homem também. Existe alguns trabalhos dizendo que pode aumentar a chance de ter uma alteração seminal também, que pode prejudicar o filho que vai nascer. O que a gente sempre gosta de falar em relação ao fator masculino é que sempre prestar atenção com muito critério, porque às vezes aquele sêmen que tem uma concentração boa, a forma não é boa. Entendi. Então essa mulher vai ter dificuldade para engravidar. Então tem que pesquisar muito bem clinicamente o casal, e às vezes um tratamento com antibiótico simples, você resolve aquele problema de infertilidade. Aí fica mais fácil Muito para mais ser fácil, resolvido. você não tem que fazer a técnica. Com toda certeza. Qual que é a principal dica, Maria Cristina, que você deixa para as nossas telespectadoras sobre dar a continuidade a um tratamento de fertilização ou de reprodução assistida, enfim, várias técnicas aí que a gente sabe que existe, ou de repente a pessoa que está em idade ovular para poder engravidar? Qual que é o recado que você deixa? Que elas esperem um pouco mais ou que elas engravidem? Qual que é o recado que você deixa? A mensagem é bastante clara, e para mim eu falo isso com muita propriedade porque eu vivo isso há muitos anos. Não demorem para ter filhos, primeiro. Sempre tenham uma avaliação com um profissional capacitado para ver se está tudo bem, do ponto de vista ovulatório, do ponto de vista infeccioso, do ponto de vista hormonal. Você mesmo comentou agora de essa questão de você ter um câncer de mama precoce. Sempre faça uma avaliação ginecológica anual bem feita, com um profissional capacitado. Não, na menor queixa possível. Eu tenho uma queixa de cólica. Eu não tinha, comecei a ter, é patológico, vai procurar, veja o que é endometriose, não é? Senão essa mulher vai potencializar o risco dela ficar sem filho. Eu tô com um parceiro novo, comecei a ter queixa clínica, tô com dor para ter relação, tô com corrimento, tô com mau cheiro, não é normal.
vai procurar um especialista, não deixa tempo passar, não acomode com o problema, porque esse problema vai trazer problema mais tarde. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui, eu digo, façam a prevenção muito bem feita. E não demorem para ter filho. E não demorem para ter filho, se é que querem ter filho. Entendeu? Com toda certeza. E olha, eu posso dizer que eu recomendaria que você tivesse filho, porque eu vejo que essa relação da mãe com o filho é tão forte, é tão bonito, e eu digo para você que, na minha opinião, deve ser o amor maior. Sim, com toda certeza. É assim, eu como mãe posso dizer que é um amor que vai além do que a gente possa imaginar. Mas com toda certeza, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tem aí os contatos da doutora Maria Cristina. E quero mandar um beijo no coração de você que ficou assistindo aí o nosso programa, você que ficou com a gente até agora. Obrigada pelo carinho. Lembrando que os nossos programas todos, você também pode assistir pelo YouTube, tá? Só entrar lá no nosso canal, Programa Tarde com Deb, que você encontra tudo. Tem também na nossa fanpage, Programa Tarde com Deb, e na fanpage da TVIN, Rede TVIN. Você vai encontrar todos os nossos programas lá. Beijo pra você, fiquem com Deus e até lá. Tchau!